Bem, voltando àquela série de vídeos sobre coisas que eu diria para minha filha e coisas que eu quero deixar para ela no futuro. Nesse vídeo eu gostaria de falar sobre o que eu deixaria minha filha conversar com outros homens. Isso vale desde o momento que ela nasceu até a morte dela. Bem, primeiro eu teria que alertar ela das intenções e dos motivos pelos quais os homens conversam sobre certos assuntos. É possível conversar sobre qualquer assunto? Por exemplo, minha filha conversar com outro homem sobre qualquer assunto? Sim, é possível. Agora, a questão aqui é a seguinte: se você descobre a intenção por trás do que a pessoa está dizendo, você decide ou não continuar com a conversa ou não. Então, como é que eu posso dizer isso? Deixa eu dar um exemplo aqui. Um ginecologista, quando está conversando com a sua paciente, ele dá uma piscadinha para ela e tal, e depois começa a falar sobre as partes do corpo dela e etc. Isso soaria estranho, não é verdade? Ou então, um médico, digamos que não é um ginecologista, ele é um pediatra. Seria muito estranho o médico ficar piscando para sua paciente, sorrindo demais e etc. É claro que a pessoa está provocando, que a pessoa está seduzindo. Então, aquela conversa sobre aquele determinado assunto não se torna algo apenas instrutivo, agora começa a se tornar algo que seduz, que tem um propósito além do propósito instrutivo e profissional. Então, o que eu quero deixar nesse vídeo, não quero fazer ele ficar longo, é que, filha, saiba captar segundo as intenções. Tem essa malícia, tem essa capacidade de, quando você está conversando com alguém, note no olhar da pessoa, no gesto, nas palavras, se ela está com segundas intenções, etc. Então, isso é necessário que nós venhamos refletir. Então, é isso que eu diria para minha filha. Você pode conversar sobre tudo, absolutamente tudo. Filhos, gravidez, casamento, relações sexuais, preservativo, aborto, tudo, todos os assuntos. Pornografia, adultério, traição, métodos anticoncepcionais, todos os assuntos. Até aqueles que muitas pessoas falam, nossa, mas falar sobre isso. Se você não pensar sobre isso, falar sobre isso, uma hora a curiosidade pode te vencer ou algo do tipo. Ou então alguém pode, digamos assim, te induzir a fazer algo sem que você nunca tenha pensado sobre aquilo. Então é isso que eu diria para minha filha. Você pode conversar sobre todo e qualquer assunto. Se você tiver sabedoria para discernir qual a intenção daquela pessoa. Deixa eu dar um exemplo aqui. No mundo, na vida onde não existe princípios, geralmente um homem quando está interessado em uma mulher, ele chega para a amiga dela, ou então chega diretamente para ela, e começa a provocar. Por exemplo, eu conheci vários homens, talvez 2007, 2008 por aí, que eles costumavam ficar colocando desejo numa mulher, desejo, desejo, provocando, provocando, para que ela pudesse, digamos assim, fazer o que ele queria. Por exemplo, uma moça virgem na escola que nunca tinha beijado ninguém, que era da igreja, sei lá. Aí o cara ficava provocando ela, por exemplo. Na época da escola lá tinha um. Não sei se vocês lembram, tinha aquelas comunidades do Orkut. Aí os caras pegavam, por exemplo, assim, postavam uma foto lá e mandava uma foto pra uma moça assim, por exemplo. Mandava. Tinha essa zoeira aqui. Tinha tipo um óleo extra virgem, né? Aí eles mandavam uma foto desse óleo aqui, ó. E falava assim, aqui é o óleo da fulana, ou seja, enfim, é bem maldoso isso. Tipo assim, zombando, você vai morrer virgem, então isso é algo vergonhoso. Aí a pessoa ia ficando tão envergonhada, tão envergonhada, tão envergonhada, tão envergonhada, que a pessoa acabava cedendo e perdendo a virgindade, beijando, fazendo um monte de coisas.
Tudo por causa de vergonha. Então a pressão de grupo, as pessoas iam zombando, fazendo piada, pressionando, até a pessoa ceder. Então tem pessoas que vão falar sobre esses assuntos, sexualidade, namoro, etc. Não é que ele quer te instruir ou quer apenas puxar assunto ou conversar, saber sua opinião a respeito. Ele tem a intenção de te provocar e te fazer, digamos assim, obedecê-lo. Então o que eu diria para minha filha? Toma cuidado, saiba, tenha essa malícia, saiba notar segundas intenções, saiba notar quando a pessoa está conversando com você sobre um assunto com a intenção de colocar desejos dentro de você para que você possa obedecer essa pessoa. Então é muito comum isso, um rapaz chegar para uma amiga da pessoa que ele está interessado e falar assim, vai lá falar com a fulana. Aí ela chega lá, aí ela começa a barulhar a cabeça dela. Ah, mas é isso, mas aquilo, e começa a colocar um monte de desejos, começa a falar sobre sexo, começa a falar sobre isso, sobre aquilo. E quando é fé, a pessoa foi manipulada. Então, respondendo a pergunta, a minha filha pode conversar sobre qualquer coisa? Pode. Com qualquer pessoa? Não. Porque tem pessoas que não vão conversar com a intenção de saber qual a sua opinião ou então de conhecer você. Tem pessoas que vão falar sobre certos assuntos com a intenção de te seduzir, te manipular, colocar desejos dentro de você para que você, minha filha, manipulada, não raciocine mais, esteja completamente cega por desejos e vontades e perca qualquer capacidade cognitiva, mental, filosófica de observar, analisar aquilo que você está fazendo. Esse é o problema do desejo. O desejo nos cega, nos entorpece, nos controla, nos aprisiona como correntes. Aí nós não pensamos mais, nós não meditamos na palavra mais, nós não ouvimos ninguém ao nosso redor. E nós só queremos realizar aquele desejo. Eu já passei por isso, é horrível. Até desintoxicar desses desejos é realmente um milagre, é um milagre de Deus. Então é melhor você não deixar coisas pecaminosas, não deixar coisas pecaminosas entrar dentro de você do que depois que entrou você tentar tirar. Aí é só uma obra soberana de Deus. Então, filha, não converse com qualquer pessoa sobre qualquer assunto. Esse assunto sexualidade, etc., geralmente é só um pai, a mãe, amigos muito próximos, pessoas muito confiáveis, pastores, é que tem a capacidade de conversar sobre esses assuntos de maneira instrutiva, sem jogar nenhum desejo em você, sem provocar de nenhuma forma para que você depois, com gatilho, né, possa desejar fazer aquilo. Vou dar um exemplo aqui, um pai conversando com a sua filha de 12 anos. Ele pode conversar com ela sobre sexo, etc. Mas entende que é diferente a conversa? Um pai não vai chegar para a filha e vai começar a piscar, dar um sorrisinho e não vai fazer isso. Porque ele não tem intenção de excitar a sua filha, provocá-la, enfim. Ele não quer isso. Então, tenha malícia, busque, peça a Deus sabedoria, converse com pessoas mais velhas, para que você, ao conversar com qualquer pessoa, saiba, essa pessoa está falando sobre sexo, sobre camisinha, sobre um monte de coisas. Essa pessoa, ela quer me seduzir para me controlar, quer colocar desejos dentro de mim. Ou essa pessoa só está querendo saber a minha opinião ou está querendo me instruir, me ensinar. Então tem essa malícia. Saiba discernir as intenções por trás de qualquer conversa. E dessa forma, filha, converse com quem você quiser, sobre o que você quiser. E que o Senhor proteja seu coração para que você o ame de todo o coração, alma, entendimento e forças. Esse é o conselho que eu daria para minha filha sobre posso conversar com qualquer um sobre qualquer coisa, com qualquer um não, sobre qualquer coisa, sim. Enfim, esse é o vídeo, espero que você tenha gostado. Vou deixar na descrição uma playlist com outros vídeos sobre coisas que eu ensinaria para minha filha caso eu fosse pai. Espero que esse vídeo tenha te ajudado em alguma coisa. Tenha um ótimo dia.